Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal que tem por objetivo trazer luz, estudos e mensagens de Deus para você e para toda a sua família. Estamos aqui hoje com a nossa lição número 11 da nossa escola bíblica dominical, e a nossa lição de hoje está uma bênção. Aqui nesse canal também você vai encontrar as videoaulas anteriores aqui a essa aula, e você pode estar assistindo também lá, que será uma bênção para você e para sua família. Se você é novo, a primeira vez que você está aqui no meu canal, você é muito bem-vindo. Eu vou pedir para você desde já, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente colocar um novo vídeo aqui no canal. Não se esqueça também de deixar o seu like, é muito importante, o seu comentário, e se você puder, compartilhe esse vídeo para que mais vidas possam ser alcançadas pelo poder do ensino e da palavra de Deus. E a lição hoje está uma bênção, lição 11 da nossa famosa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, antes da gente dar início, quero dizer para vocês que me acompanham, a Escola Bíblica Dominical, ela é uma bênção em nossas vidas. Eu me recordo do meu início na Escola Bíblica Dominical. Na minha primeira vez que o meu pastor pediu para mim ali 10 minutinhos ler um tópico dessa revista, minhas pernas ficaram bambas, mas foi uma bênção. E de lá para cá, eu sempre tive um hábito de permanecer e de estar na Escola Bíblica Dominical, que aprendemos e muito. Costumo dizer que o nosso culto à noite, ele é muito melhor depois que vamos na Escola Bíblica Dominical, pois ali aprendemos muito sobre a palavra de Deus. É uma maravilha. Glória a Deus. Lição número 11. A lição que dá continuidade a esse tema maravilhoso que nós estamos aprendendo sobre a igreja eleita. Vamos sair convictos desse trimestre quanto à eleição da igreja. Que tema maravilhoso nós estamos aprendendo nesse trimestre. Lição número 11, que tem por tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. É a continuação. Na última lição nós falamos da intercessão de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os atributos da unidade da fé. Vamos falar um pouquinho de união e unidade, que são parecidos, mas são um pouquinho diferentes, relacionado em cima de humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo que vai reger essa temática, essa lição, está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Note que Paulo está rogando aos irmãos, e ele diz: eu, o preso do Senhor, para que andeis conforme a vocação que fostes chamados. Quando Paulo usa a expressão preso, essa expressão preso, não temos que ter um entendimento dela como que Paulo está preso mentalmente, ou que Paulo está preso fisicamente, apesar que ele ficou preso em alguns períodos da sua vida, ou que Paulo está preso em alguma coisa ruim. Não. Quando Paulo usa a palavra preso e dizendo a ele que ele é o preso do Senhor, ele está querendo dizer em outras palavras que ele está preso nos propósitos de Deus. Ele está preso na direção da palavra de Deus. Ele está preso ali na direção da vontade de Deus. Conforme o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, ele vai dizer assim: mas em minha vida eu não tenho nada por preciosa, a não ser que cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então, esse preso que Paulo se refere a ele mesmo, é preso na vontade de Deus, é preso na direção de Deus. Aleluia! A verdade prática para a minha vida e para a sua vida é a seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então a nossa lição vai falar dessas três características: humildade, mansidão e longanimidade. A leitura bíblica em classe que o comentarista do trimestre usou se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que você pode fazer a leitura aí na sua casa, e na carta aos Colossenses, do capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Vamos para a introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus,
o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Como eu disse anteriormente, na última lição falamos sobre a oração, a intercessão de Paulo. E agora Paulo começa a exortar a igreja a viver em unidade. Precisamos entender um pouco sobre unidade e união. O salmista, no Salmo 133, ele vai dizer: quão bom e suave que os irmãos vivam em união. União e unidade são palavras muito próximas, mas são um pouco diferentes. União, eu gosto de usar o exemplo de um saco de batata. Um saco de batata com cerca de 50 batatas ali ainda com casca, elas estão unidas num saco. Mas elas vão ficar em unidade quando elas forem para a panela e virarem purê. Ou seja, a unidade ela é algo mais ainda profundo do que a união. Podemos estar reunidos, muitas das vezes, numa congregação, numa igreja, ou até num departamento profissional de trabalho. Mas muitas das vezes podemos não estar em unidade. Porque unidos em corpo não significa unidos em propósito. E a unidade tem o objetivo de nos unir em propósitos. Ou seja, estamos unidos, cada um com os seus dons, cada um da sua maneira, eu aqui, você aí, mas estamos unidos em unidade para a glória de Deus, caminhando no caminho do Senhor. A igreja que está em unidade, ela está aqui no Brasil pregando, mas também está lá no Japão pregando a mesma palavra, porque é a igreja que está em unidade. Glória a Deus. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, a humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então essa lição ela vai reger com esses 3 tópicos seguintes: humildade, mansidão e longanimidade. Sem essas 3 características é praticamente impossível você viver em unidade. Está aí a advertência do apóstolo Paulo quanto a esse tema, quanto a essa lição. Primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, é de suma importância ter humildade, né? A Bíblia vai dizer assim: como eu posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo, mas não amo meu irmão? Então, é preciso ter humildade em relacionamento com os irmãos. É bem certo que muitas pessoas, às vezes, elas confundem o entendimento quanto à palavra humildade. No nosso mundo de hoje, às vezes a humildade é atribuída a uma escassez de bênçãos materiais. Quando a pessoa mais simples que seja, ou menos favorecida financeiramente se aproxima, geralmente usamos o termo: olha como ele é humilde, olha como ela é humilde. Mas muitas das vezes não é assim. Tem muitas pessoas que não têm praticamente nenhuma condição, vivem numa situação difícil, mas não são humildade. Muitas das vezes são um poço de arrogância. E às vezes você encontra pessoas que no lado financeiro, materialmente, são bem resolvidas e são muito humildes. Então humildade é um caráter, faz parte do caráter, de atitude, não apenas de uma aparência externa, tá? Então a verdadeira humildade bíblica, ela parte desse princípio. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, conforme ele usou no texto áureo, no capítulo 4, versículo 1. Olha só: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aqui, a vocação não está no sentido individual. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia também trata de vocação no sentido individual, principalmente relacionado aos dons. Mas aqui ele está tratando de vocação no sentido abrangente e coletivo, na vocação que eu fui chamado, na vocação que você foi chamado. E a vocação que fomos chamados é uma vocação que tem humildade, mansidão e longanimidade. Então é uma vocação no sentido coletivo. Então não é uma vocação que é para um ter e o outro não precisa ter. Não, essa é uma vocação que Paulo escreve ali na carta aos Efésios como uma exortação para todo aquele que agora está fazendo parte do corpo de Cristo. Todo aquele que agora
foi chamado como filho, faz parte da igreja eleita, precisa estar nessa vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Então a nossa conduta diária, ela precisa estar de acordo com a vontade de Deus. E isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Olha aí, então, aqui uma maneira boa da gente medir o nosso nível de humildade. Quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais eu tenho humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas vai resistir aos soberbos. Quanto mais relacionamento eu tenho com os meus irmãos, com os obreiros, com os pastores, com as pessoas da casa de Deus, mais humilde eu me torno. Afinal, a Bíblia também vai dizer em outro texto que as más conversações, elas vão corromper os bons costumes. Então, quanto mais relacionamento eu tenho com as pessoas que estão ali buscando o reino dos céus e também com o próprio Deus, mais humilde eu me torno. É bem certo que aqui precisamos fazer uma observação. O fato de ter mais relação com essas pessoas não significa se afastar das pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Aqui é no sentido de crescimento em humildade. Crescimento em humildade. E esse crescimento em humildade ele precisa ser expressado na esfera moral da nossa vida, social, material, profissional e espiritual. A humildade precisa estar ali intrínseca na gente, sendo mostrada de forma externa nessas esferas, na minha esfera moral, na minha esfera social, material e também profissional. Eu preciso ter uma vida, como diz assim, o modo digno do viver cristão é um modo digno, humilde, mas a humildade bíblica. Glória a Deus. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Eu costumo dizer que a gente é a média das pessoas que a gente se relaciona, dos livros que a gente lê, das músicas que a gente ouve, dos vídeos que a gente vê e da relação que temos com Deus. Essa é a nossa média. Então, quanto mais nos relacionamos com a Bíblia, quanto mais nos relacionamos com Deus, quanto mais nos relacionamos com a escola dominical, com o ensino da sua palavra, mais as características da humildade vão sendo evidenciadas na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Segundo subtópico, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Para os povos pagãos, quem já assistiu séries ou filme do Império Romano, por exemplo, vai ver que os imperadores eles eram muito rígidos, muito cruéis, né? Muitos deles. E essa característica dos povos pagãos e também dos imperadores, eles tinham esse entendimento que uma pessoa que se demonstrasse ali a sua humildade seria demonstrar fraqueza. E muitos dos nossos líderes hoje, muitas pessoas hoje influentes, muitos líderes aí de vários lugares, de vários países, têm essas características por conta da posição também que representa. É bem certo que dependendo da posição que a gente representa, a gente não pode demonstrar certa fraqueza, mas a questão da humildade no sentido cristão é muito importante. É preciso ter humildade para crescer diante de Deus, para crescer no ministério, para crescer como um homem e como uma mulher de Deus. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O nosso maior exemplo de humildade não é Paulo, não é João, não é Pedro, que também tiveram as suas características humildes, mas o nosso maior exemplo de humildade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o próprio apóstolo Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, que ele vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser como Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Senhor se despiu da sua glória, se fez humilde. Então ele é o nosso exemplo maior de humildade. Glória a Deus. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, conforme os textos de Isaías e de Mateus nos diz. Eu vou ler esse texto de Mateus, capítulo 23, versículo 28. Mateus, capítulo 23, versículo 28, que diz assim: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ali é a exortação. Então, não é uma humildade aparente, ela tem que ser externa. Eu sempre digo que a gente precisa conjecturar os textos bíblicos e aplicar na nossa vida. Em Hebreus ele vai dizer assim, que nenhuma criatura fica encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e visíveis aos olhos daquele com quem temos que tratar. Quem é aquele que temos que tratar? É o nosso Senhor. Então ele está analisando a nossa vida externa e também interna. Então não pode ser uma humildade somente de forma externa. Tem que também nascer no meu coração esse desejo humilde. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, conforme está em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Então, a humildade bíblica é essa que reconhece a importância do outro, a importância e o valor do outro. Por mais que você saiba algo, por mais que você seja bom em algo, capacitado em algo, por mais que Deus te levantou de forma grande nesta terra em algo, você consegue reconhecer com humildade que aquele irmão, que aquela irmã também é importante para Deus e também aqui nessa terra. Então, é uma característica da unidade. Lembremos do tema da nossa lição, unidade, que é estar junto, relacionado, o corpo. E para ter unidade, precisa ter humildade. Afinal, nós vamos encontrar pessoas na nossa congregação e também na nossa vida diária. A gente às vezes traz muitos exemplos da congregação, mas também trazendo para a nossa unidade familiar, na nossa vida diária. Vamos encontrar pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, que têm pensamentos diferentes dos nossos. Vamos encontrar pessoas que têm temperamentos diferentes, ainda falando de temperamentos, né? Um é fleumático, o outro é colérico, o outro é sanguíneo, o outro é melancólico, cada um com seus temperamentos. Mas quando eu tenho humildade, eu vou conseguir interpretar e entender os meus irmãos. Então daí a importância de ter esse fruto da humildade na nossa vida. Terceiro subtópico, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho, à arrogância e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Tá aí. Então, a pessoa humilde, ela é modesta. É claro, não uma falsa modéstia, né? Quando a gente sabe que a pessoa é capacitada para aquilo e aquilo, mas mesmo assim, é importante usar frases como, por exemplo, a glória é de Deus, irmão. Amém. Quando receber um elogio, que a glória seja para o Senhor, que diminua eu e que o Senhor cresça. É sempre importante usar palavras de modéstia, pois isso traz a unidade. As pessoas se aproximam mais da gente quando a gente é simples, quando a gente é humilde. É mais fácil de se relacionar em unidade no corpo quando eu tenho características humildes. Diferente de pessoas que ainda têm essas características arrogantes, né? Às vezes soberbas, e aí dificulta o relacionamento de unidade que a Bíblia nos ensina. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Então, a verdadeira humildade coopera para a harmonia. E como é bom a harmonia! Me faz lembrar uma orquestra sinfônica, com vários músicos, com vários instrumentos, um maestro ali na frente, e eu fico pensando, imagina se um errar ali, né? A desarmonia seria total, mas eles ali harmônicos, e é tão lindo de ver, é tão lindo de ouvir aquela harmonia, a sincronia. Assim é a igreja em unidade. Assim a igreja com os irmãos estão lutando, estão aprendendo, estão ali se esforçando para ter humildade. A harmonia do corpo, o corpo vai crescendo de forma harmônica. Um não vai querer ser maior do que o outro não vai querer ser melhor do que o outro. Quando alguma coisa acontecer, como ele está ali no processo de santificação, o Espírito Santo vai cuidando. Então é maravilhoso a harmonia do corpo.
Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Aí a importância do Espírito Santo habitar na nossa vida. Quem produz isso aí é o Espírito Santo. Nós mesmos não temos essa capacidade. Temos que lembrar dos textos. Romanos 3,23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado está em mim, eu tenho que ter ciência disso. O pecado está em você. Então, temos o Espírito Santo que vai produzir essas características na nossa vida. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. E eu finalizo esse tópico dizendo: a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. O humilde está sempre ali querendo ajudar. O simples está sempre querendo ajudar. O humilde não quer ser mais do que ninguém. Então é importante, para a igreja crescer em unidade, a gente precisa se esforçar e estudar mais e aprender mais das características da humildade. Lembre do que o Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Segundo tópico: para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja. O crente que tem o fruto da mansidão, ele está sempre tentando conciliar e reconciliar. Ele está sempre olhando pelo lado bom. É aquele crente que quando você chega alguém nele e conta alguma coisa ruim de alguém, ele está sempre trazendo e olhando para o lado bom, buscando uma reconciliação, vendo que ainda tem jeito, que aquela pessoa talvez está passando por um período difícil, mas vamos orar por ela, vamos ajudar ela. O crente manso está sempre procurando reconciliar, está sempre buscando conciliação. Bem certo, nós vamos tratar aqui também mais à frente, que mansidão não tem nada a ver com omissão. Nós já vamos chegar lá. Primeiro subtópico: mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Por que ele diz que a mansidão é um estado que deriva ou que vem da humildade? A Bíblia vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, inteireza de coração, e vamos pedir a Ele os dons espirituais, por exemplo, ou alguma coisa, o Senhor nos abençoa e nos capacita. Então, quando eu estou humilde, de forma humilde, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo que eu preciso, quão miserável homem que eu sou, como eu preciso, Senhor, da capacitação, da unção do céu, o Senhor me capacita e aí Ele vai me dar alguns frutos. E a árvore vai começar a produzir frutos, tal como o da mansidão. Então, por isso que ela deriva da humildade. Porque eu preciso ter humildade para me aproximar de Deus. Humildade em reconhecer que eu preciso do Criador para me ajudar, para que eu possa ter fruto, e o fruto da mansidão. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Tá aí. Quero dar uma importância aqui para a ausência de precipitação. Então, a pessoa mansa, ela tem ausência de precipitação. Ela não se precipita em alguma coisa, ela está sempre paciente, esperando o momento certo, não está ali numa euforia desenfreada, colocando os pés sobre as mãos. Ela está ali, ela está aguardando. Então, o fruto da mansidão só nos traz benefício. Traz benefício para a unidade da igreja e traz benefício para nós mesmos. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, conforme está em Mateus 11, 29. Segundo subtópico: grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, conforme está em Números, capítulo 12, versículo 3. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso, era um líder manso ali, um líder que liderou ali o povo na saída do Egito. Mas se formos ver a história de Moisés, vamos ver que no início lá, Moisés, ele matou uma pessoa. Mas depois, ali no seu relacionamento com Deus, Moisés vai ter um aprimoramento, porque ele foi chamado por Deus. Note também em Êxodo que Moisés vai refutar, se não me falha a memória, a chamada de Deus por 5 vezes. Mas depois
Deus o chama e ele vai e ele se torna o Moisés que nós conhecemos, manso. Mas um Moisés que começou ali, chegou até a matar uma pessoa, como está ali no livro de Êxodo. Aí o que a gente entende com isso? Que o Senhor que transforma vidas no Novo Testamento é o mesmo Senhor que transformava lá. Então transformou a vida de Moisés, trouxe a característica da mansidão para Moisés. O homem que vivia sem Deus agora vive com Deus. Quantas pessoas estão sendo transformadas e vão continuar sendo transformadas para a glória de Deus? Pessoas que eram agressivas, pessoas que eram altamente nervosas, mas hoje são mansas. São pessoas moderadas, são pessoas longânimas, humildes e mansas, para a glória de Deus, porque o nosso Deus ainda transforma vidas pelo poder da sua palavra. Glória a Deus. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, ainda falando de Moisés, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Ou seja, para que esses exemplos de Moisés e Jesus? Para mostrar que é possível ser manso em meio às atitudes ruins, em meio ao mundo perverso, em meio às afrontas. Há possibilidade, mas sobre quando estamos com os cuidados e ações diretas do Espírito Santo me capacitando a ser manso. Então o exemplo maior é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o próprio Moisés. Então há possibilidade de ser manso aqui nessa terra. Há essa possibilidade. Aí a gente pensa, talvez você pense aí, mas o Senhor em um certo momento, a Bíblia nos conta que ele virou a banca ali de frente do templo. Virou a banca e ficou ali um pouco irado com as pessoas que vendiam, os cambistas que vendiam diante do templo. Então Jesus não foi manso? Temos que entender, como eu disse no início, mansidão não tem nada, não está relacionada à omissão. Ali o Senhor está tendo uma atitude correta diante dos princípios da sua palavra que estava sendo pregada, que para muitas pessoas que não estavam entendendo, estavam tentando distorcer. E ali seria ruim para a implantação da sua palavra. Então ali ele teve que ter uma atitude veemente. Ele não pôde ser omisso e teve que ter uma atitude veemente, como eu disse no início. Mansidão não se correlaciona com omissão. A gente não pode ser omisso quando ver alguma pessoa que a gente pode advertir ou que a gente pode, com graça de Deus, ajudar ela com uma palavra. Não. Então a gente pode usar a nossa veemência, a nossa palavra com força pelo poder do Espírito Santo. Não com arrogância e nem pela carne, mas pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Então, é possível ser manso nessa terra. E é possível apaziguar muitas coisas com a mansidão. Lembremos de um texto bíblico clássico que eu gosto muito, que diz que a palavra branda desvia a ira. A palavra branda, ela desvia a ira. Terceiro subtópico, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Olha aí, porque nós vamos ser perseguidos. A igreja é perseguida desde o início dela. E precisamos desenvolver o fruto da mansidão. Afinal, a igreja em unidade, muitas das vezes a perseguição está dentro de uma congregação, porque não podemos esquecer que estamos nos relacionando com pessoas de diversos níveis espirituais. Às vezes a gente já tem um nível maior de conhecimento, mas está sempre entrando pessoa nova na igreja, e pessoas novas na igreja às vezes têm dificuldade de relacionamento, e aí que precisamos externar o fruto da mansidão. Vamos lá. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações nem dão espaço para ressentimento. Os mansos, eles conseguem ter essas características. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, como eu disse, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Muito pelo contrário, não é fraqueza nem inferioridade, é força, é fortaleza e equilíbrio. Uma pessoa mansa, ela está forte, se assim podemos dizer. Ela está equilibrada, ela está suportando as atitudes que vêm de fora diante dela ali. Então, pelo contrário, não é fraqueza não, é força. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1:21. Vamos ler esse texto no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia,
recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Glória a Deus. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. É a presença do Espírito Santo que vai proporcionar mansidão na minha vida e na sua vida. Quarto subtópico: mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação em um meio harmonioso de administrar os conflitos. Os conflitos, aqui ele usou a palavra conflito. Então, a pessoa mansa, ela vai apaziguar conflitos. Agora precisamos entender uma coisa aqui. A palavra de Deus, o Evangelho, ela já é o próprio conflito. Cristo veio na terra e conflitou ali com a mensagem, com os judeus e com tantas outras pessoas. Só que esse conflito que a palavra de Deus proporcionou não é um conflito leviano, não é um conflito imprudente, não é um conflito que vai desestabilizar, não é um conflito que vai trazer problemas para você e para sua família. É um conflito que vai diretamente com o nosso eu e vai nos colocar no prumo, se assim podemos dizer, correto. O conflito que ele diz aqui é o conflito que a mansidão, por meio do fruto da mansidão, nós vamos conseguir lutar contra os conflitos ruins que vamos nos deparar, principalmente no nosso meio que vivemos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Como eu disse, o espírito conflituoso leviano, imprudente, e o espírito conflituoso ruim. Não o conflito que o Evangelho faz com o nosso eu e o conflito que o Evangelho faz com as pessoas aí fora, a fim de melhorar a vida delas. Em lugar de sentimento faccioso, elas apresentariam um espírito manso e conciliador. Espírito faccioso, que divide, né? Tudo isso é muito ruim. Então, a mansidão vai nos ajudar. Então, que busquemos cada vez mais o fruto da mansidão. Afinal, o nosso Senhor, ele disse: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Ele tinha o fruto da mansidão e nós precisamos ter também. Finaliza esse tópico dizendo: a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Glória a Deus. É bom sempre ter aqueles irmãos mansos na igreja, né? Quando alguma coisa está acontecendo, lá vem aquele irmão, aquela irmã, geralmente os mais experientes. Então nós precisamos buscar o fruto da mansidão. Terceiro e último tópico: para haver unidade é preciso longanimidade. Falamos da humildade, da mansidão, agora da longanimidade. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Aqui agora chegou numa esfera difícil. Liberar perdão. E a gente precisa ser longânimo, porque o nosso Deus é longânimo com a gente. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23, vai dizer que as causas de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. O nosso Deus é longânimo conosco, é longânimo em relação às nossas falhas, aos nossos pecados. E muitas das vezes nós não somos longânimos com os nossos irmãos. Não conseguimos perdoar os nossos irmãos, que por muito pouco a gente aguarda alguma mágoa. Mas lembremos sempre que o nosso Senhor é longânimo com a gente e nós precisamos ser longânimos com os nossos irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós temos que dar a nossa pelos nossos irmãos. Então precisamos ser longânimos. A longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. E como é preciso ter paciência, tolerância e constância? A intolerância é uma característica que tem hoje imperado em muitos meios. E nós cristãos precisamos ser tolerantes, principalmente para tratar com perdão e com dificuldades alheias com as pessoas. Precisamos de tolerância, precisamos. E isso quem vai nos dar é o Espírito Santo nos dando o fruto da longanimidade. Então é possível sim tolerar, é possível ser constante, é possível ter paciência e é mais do que possível perdoar. Lembre-se do que Jesus disse, usando uma hipérbole, né, que é uma figura de linguagem de exagero. Quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7. Ali uma figura de linguagem quanto ao exagero. Ou seja, você tem que perdoar enquanto você estiver nessa terra. Precisamos perdoar. E para isso,
precisamos de longanimidade. Então, se você está com dificuldade de perdão, então aqui agora você está aprendendo mais um pouquinho através da Escola Bíblica Dominical. A longanimidade que vai nos ajudar a perdoar. Então, é um fruto do Espírito que precisamos extrair dessa árvore, se assim podemos chamar, de ilustração que é a nossa vida. Precisamos ter o fruto da longanimidade. E mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, conforme está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 12. Então eu preciso ser paciente na tribulação. É fácil? Não é fácil. Por isso, não sendo fácil, que eu preciso da companhia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai produzir longanimidade em mim. É o Espírito Santo que vai produzir longanimidade em você e vai nos dar força para lutarmos e para suportarmos aos nossos irmãos, suportarmos também as falhas alheias. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, conforme está no livro de Naum, no capítulo 1, versículo 3. Ele é longânimo e tardio em irar-se. Se o nosso Deus é longânimo conosco, nós precisamos ser longânimos com os nossos irmãos. Afinal, se queremos ter uma vida em unidade, precisamos de longanimidade. Segundo subtópico, suportando uns aos outros durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São, nesses momentos conflituosos na igreja, que devemos suportar uns aos outros em amor. É aquele momento que você quer responder. É aquele momento que a carne toma a frente e você fala, não, eu vou responder na mesma moeda. Eu vou revidar. E aí, se não tivermos com a influência direta do Espírito Santo, infelizmente a gente revida mesmo. Mas precisamos entender que não temos que responder hostilidade com hostilidade. Não. Precisamos usar o que a Bíblia nos ensina. Muitas das vezes, ficar quieto é a melhor maneira. Ser longânimo, muitas das vezes. A palavra branda desvia a ira. Então, tudo isso são coisas que precisamos aprender para preservar a unidade. Para preservar a unidade do corpo de Cristo. Aleluia. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então, sempre a gente vai se deparar com alguma atitude dessa. Eu me recordo que uma certa vez, numa congregação, eu ia pregar num congresso, e aí ao sair da igreja, um dia antes do dia da minha ministração, foi um irmão pregar que foi uma bênção. E eu me deparei com um irmão na porta da igreja, e ele olhou para mim e disse assim, irmão, agora ficou difícil para você, hein? E ele falou num tom irônico. E aquilo de imediato trouxe um impacto negativo no meu coração. A minha vontade era de retribuir naquele momento. Mas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, eu respirei fundo e não retribuí de uma maneira leviana e imprudente. E no outro dia eu fui e ministrei a palavra do Senhor para a glória de Deus e o nome do Senhor foi glorificado. É difícil fazer isso, é difícil. Mas precisamos nos esforçar entre companhia com o Espírito Santo e Ele nos fará lembrar no momento oportuno. E aí, como a Bíblia diz, né, os fortes suportam os fracos. Agora, esse termo os fortes suportam os fracos não significa que quem está, temos que entender isso, não significa que quem está conseguindo fazer isso é melhor do que o outro. Não, é no sentido de nível espiritual. Às vezes uma pessoa ainda ela não está naquele nível espiritual de suportar essa atitude. Então, por isso que a Bíblia ela diz nesse sentido. Então, nós precisamos suportar por meio da longanimidade, o fruto do Espírito que vai nos ajudar nessas situações difíceis, por meio do amor. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, conforme está no primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 8. Né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta, que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratado. Então o perdão é uma premissa do amor, é um fruto altruísta. Eu vou tratar o outro como eu quero ser tratado. Então, ele está ligado à longanimidade. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Quem tem mais, por isso que a Bíblia diz, quanto mais é dado, mais é requerido. Então quem sabe mais vai ter que externar mais, vai ter que suportar mais, principalmente aqueles que ainda estão
aprendendo na casa de Deus. Aqueles que estão aprendendo mais precisam dar mais exemplos. Por isso que quanto mais cresce o ministério, quanto mais vai crescendo, evangelista, pastor, presbítero, mais exemplo, mais suporte tem que ter quanto a essas atitudes dos nossos irmãos. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Olha aí. Então, para a gente finalizar, quando esse estilo é adotado com humildade, com mansidão e com longanimidade, acabou as disputas na igreja. Ninguém vai querer ser melhor do que ninguém, porque todo mundo vai entender de forma humilde, mansa e longânima a chamada do outro e a chamada da outra. Então precisamos se esforçar para ter esses frutos, para a nossa igreja crescer cada vez mais em unidade. Por isso a exortação do apóstolo Paulo. Eu finalizo esse tópico dizendo: a longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Eu finalizo dizendo: no mundo aí fora diz que quem perdoa demais é fraco. Não, mas pelo contrário, quem perdoa demais é forte, porque perdoar é algo muito difícil. Mas nós que fomos chamados pelo decreto do Senhor Jesus, somos capacitados, aleluia e glória a Deus, pelo Espírito Santo, a perdoar quantas vezes forem necessário. Eu sei que é difícil, mas com o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, ele vai produzir humildade, mansidão e longanimidade cada vez mais na minha vida e na sua vida. Muito obrigado você que me acompanhou até o final desse vídeo. Eu te aguardo na próxima videoaula. Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.